Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição, a primeira da semana do programa do Reinaldo Azevedo. Hoje comigo, Natália André, apresentadora aqui do Portal Metrópolis. Eu já vou mandar o meu boa tarde, além de para você, para o claro Reinaldo Azevedo. Muito boa tarde. Boa tarde, Natália. Um prazer tê-la aqui com a gente. Hoje o Rafael não pôde estar aqui e fico muito feliz que você aceite o nosso convite e generosamente participe do programa. A gente fica... Muito obrigada. Eu adoro esse convite. Rafa está sofrendo com a seca de Brasília, ele que é brasiliense, mas a seca aqui já está bem forte. Mas é isso, faz parte. Eu aceito o desafio aqui, o convite com Eu o maior morei em prazer. Brasília, Ô, eu Reinaldo, morei em Brasília e sofremos muito com isso. Sofremos muito. Eu e minha mulher, especialmente à época, a minha filha mais velha teve problemas aí, especialmente com a poeira vermelha. isso, exatamente. Ô, Reinaldo, falando em energia, como é que tá a sua energia essa semana? Já começa meio Neymar, meio mais ou menos, meio Rafinha, ou não? Hendrick, energia lá em cima, Matheus Cunha, ou até mesmo Vinícius Não, a Júnior, gente hein? sempre começando lá em cima. Eu sou, a essa altura, eu sou cabo-verdiano, eu sou Cabo Verde total, É, animado. a Copa do Mundo tá muito divertida. Bom, Reinaldo, então vamos. A gente vai fazer uma edição bastante internacional, não falando tanto de Copa, mas falando muito sobre eleições, principalmente pela América Latina, com a direita avançando. Lá na Colômbia, o advogado ultradireitista, o Abelardo de la Espriella, venceu nesse domingo a eleição presidencial numa disputa acirrada. Ele derrotou o senador de esquerda, o Ivan Cepeda, que é o candidato do Petro, do Gustavo Petro, o atual presidente. O Espriella teve 49,65% dos votos contra 48,70% do Cepeda. O candidato da ultradireita, que venceu, recebeu cerca de 12 milhões e 960 mil votos, uma vantagem de mais ou menos 245 mil votos apenas, né, sobre o seu adversário. O Espriella foi apoiado por Donald Trump na disputa e, segundo ele, o presidente americano, abre aspas, manifestou o seu apoio e o seu reconhecimento à vitória. Fecha aspas. Além disso, uma outra figura americana que vem falando bastante sobre esses assuntos, o secretário de Estado americano Marco Rubio, afirmou que, abre aspas, os melhores dias da Colômbia ainda estão por vir, fecha aspas. Durante a campanha, o Espriella prometeu atuar com firmeza contra guerrilhas e organizações ligadas ao narcotráfico, defendeu os megapresídios, a retomada da exploração de petróleo e a maior aproximação com os Estados Unidos. É isso, né, Reinaldo? Estados Unidos da América bastante focados nas eleições da América Latina. Sim, muito focados em eleições da América Latina, e aí a gente precisa colocar algumas coisas em perspectiva, né? Tanto nos Estados Unidos, como aqui também, nas análises que estão sendo feitas por aqui, especialmente junto ao pensamento mais conservador, a gente fica com a impressão, Natália, de que a Colômbia foi historicamente governada pelos progressistas e que agora teria havido uma reviravolta. Mas não. A Colômbia é historicamente governada por extremistas de direita. Na verdade, a exceção foi Gustavo Petro. Gustavo Petro que representou uma novidade no governo da Colômbia. Foi a primeira vez que um governo progressista chegou ao poder, especialmente em razão da trajetória política da Colômbia nos últimos 30 anos, a importância que o narcotráfico teve ali e a maneira como se decidiu combater esse narcotráfico, né? Entre outras coisas, com banditismo também, né? O banditismo paramilitar, que no governo do Gustavo Uribe é, chegou ao seu momento de glória. Né? Então, na verdade, a exceção na Colômbia foi o Gustavo Petro. E ainda agora a gente vê
que o resultado é um resultado muito próximo, né? Nessa apuração prévia, nós vamos falar disso daqui a pouco, eles têm lá um troço chamado apuração prévia, né? Que falta faz a urna eletrônica mundo afora, né? Então, tem esse resultado, mas assim, os ventos, eu já vou falar desse negócio de achar que o vento insemina o pensamento, né? Os ventos da direita na América Latina e não sei o quê. Na Colômbia, insisto, o Gustavo Petro era a exceção, sempre enfrentou uma extrema-direita muito forte, violenta, né, que tentou inviabilizar o seu governo o tempo inteiro, e sim, sob o ataque permanente do Donald Trump. Agora, veja só, esse Abelardo de la Espriella, né, que ganhou, vamos ver o que esse cara vai fazer. Ele é um delinquente político, né? Ainda hoje eu recebi um texto dizendo assim, a suposta extrema-direita. Como suposta extrema-direita? Não é suposta nada, né? Esse tal movimento que ele criou dos defensores da pátria, né, é um movimento fascistoide, explicitamente fascistoide, ganhou adesão da direita, acabou ganhando adesão da direita tradicional, que não tinha como fazer um candidato para enfrentar o Gustavo Petro, o candidato Gustavo Petro, Cepeda, e, enfim, fez a sua campanha. Agora, é preciso lembrar quem é esse cara, né? Esse cara foi advogado de narcotraficantes. Então, agora que ele vem com esse negócio, vamos acabar com o narcotráfico na Colômbia. Os narcotraficantes são amigos dele. Né? Ele foi advogado de narcotraficantes, ele foi advogado dos paramilitares, né? Ele foi advogado de um amigão do Maduro, Alex Saab, que era o testa de ferro do Maduro, na Venezuela. Né? Ele foi advogado. Né? Então, ele não representa um sopro de democracia, de liberdade, de livre mercado. É um pistoleiro que passou a fazer o discurso da extrema-direita. Vamos construir presídios, vamos liberar armas, vamos... Né? Como presídios em que os presos terão apenas direito a pão e água. Vamos pôr fim a qualquer forma de entendimento, ao acordo de paz. Acordo de paz, outra coisa importante, o acordo de paz na Colômbia com a guerrilha, ou com algumas das facções, que há aquelas que ainda não estão no acordo, minoritárias, mas não estão, esse acordo de paz, quem fez na Colômbia foi a direita, não foi a esquerda, não foi o Petro. Petro herdou esse acordo. Ele manteve esse acordo, mas quem fez o acordo foi a direita, né? Para tentar pôr fim à guerrilha. E houve um avanço efetivo, né? No sentido da diminuição da violência. Agora, é um país brutalmente desigual, né? Com problemas sociais terríveis, né? A Colômbia tem aí coisa de 53, 54 milhões de habitantes, é o segundo país com a maior população da América do Sul, só perde para o Brasil, de longe, mas perde. Um país pobre, um PIB da ordem de 450 bilhões de dólares, é pouco, né? Evidentemente, para o tamanho da população. E, portanto, tem desigualdades brutais que ele, obviamente, não vai enfrentar, né? Aí tem algumas fantasias que estão vindo por aqui também, né? O Lula vai ficar isolado, já falo disso, né? Ele está prometendo, vamos retomar com força a exploração de petróleo. Bom, a principal empresa que explora petróleo na Colômbia é a Petrobras, né? É uma subsidiária da Petrobras, né? Petrobras Internacional.
em associação com uma estatal colombiana. Então não é um governo, não tem nem como esse governo ser hostil ao Brasil, como alguns imaginam. Ah, então agora, vamos lá, El Salvador, Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Paraguai, agora Colômbia, todos com governos de direita, em alguns casos de extrema direita, como El Salvador, né? O Chile com Castro, El Salvador com Bukele, né? E agora a Colômbia. E daí? E daí? O Brasil representa quase 52% do PIB da América do Sul. Né? O Brasil sozinho. Alguém vai querer deixar de fazer negócio com o Brasil por causa disso? Né? Se eu considerar os países que têm um governo de esquerda, né, ou progressista, o Uruguai ganhou eleição recentemente, na Guiana, os progressistas, Suriname, os progressistas, Venezuela é aquele arranjo que está lá, mas de extrema-direita também não é. Né? Então, essa ideia de um Brasil isolado, caso Lula vença a eleição, isso é uma tolice também. Isso é uma forçação de barra, né? E daí? Né? O presidente da Colômbia vai governar o país, entende-se, segundo os interesses, claro, da Colômbia. Agora, a ideia também de que os Estados Unidos vão dar mole, que os Estados Unidos vão ajudar, de que os Estados Unidos vão socorrer, os Estados Unidos não fazem isso. Não fazem isso. O Trump vai fazer proselitismo, especialmente o Marco Rubio vai fazer proselitismo, e não é nada além disso. Né? O SPEI vai ter que governar mantendo relações normais com o Brasil, se o Lula vencer a eleição, acho que vai vencer, né? E pronto. Em que medida, qual a interferência da eleição colombiana no Brasil? Olha, definitivamente não. Né? Tem até uma imagem que eu vou tratar daqui a pouco, que era muito comum na Idade Média. Né? A eleição não é como inseminação de abutre, eu já explico por que eu falo isso. Né? Então, não. Né? Agora, tudo meio atrapalhado ali, né? Porque também não dá para ter muita certeza de que o resultado foi exatamente esse, embora não acredite que vá haver reversão. Né? Porque a eleição na Colômbia é uma eleição confusa, com contagem manual atrapalhada. Né? A urna eletrônica faz falta, né? No mundo. Aliás, faz falta nos Estados Unidos. Né? O Brasil tem lições a dar ao mundo nesse particular, não é mesmo?